Mais uma vez quero saudar a todos os irmãos que acompanham mais um dia da nossa semana de oração profética. Estamos no nosso terceiro dia, estamos avançando assim com o estudo das profecias para o fim. Vamos neste momento entrar em mais um tema fantástico para os nossos dias. Vamos descobrir hoje que existe um poder por detrás de tudo aquilo que está acontecendo agora, meus irmãos. Existe um poder que quer voltar a recuperar a sua supremacia perdida. E nós vamos entender através deste estudo de hoje como é que esse poder surgiu, o que é que ele fez no passado e como é que está preparando um novo ataque a fim de impor-se no futuro. Antes disso, vamos pedir a direção de Deus, porque queremos abrir aqui a sua palavra. Vamos juntos nesta oração. Querido Deus, querido Pai, louvado seja o seu nome por esta terça-feira, esta noite em que estamos aqui para estudar as profecias. Pai, encha-nos do teu Santo Espírito e dá-nos a convicção de que o tempo está próximo. A sua vinda está mais próxima do que nós imaginamos. Prepara nosso coração, purifique nossa vida, Senhor, e faz-nos atalaias, a fim de avisarmos este mundo que a tua vinda é iminente. Queremos agora, Pai, abrir o capítulo 13 de Apocalipse, um capítulo escatológico, um capítulo para os nossos dias. Dá-nos, Senhor, entendimento, que seja feita a sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao nosso tema de hoje, com o título Mistério, Babilônia, a Grande. Este é o grande título para hoje, meus irmãos. Fazendo uma revisão do tema passado, nós falamos sobre a grande profecia de Daniel, capítulo 7, onde aparecem aí 4 animais que surgiram do mar. Nós entendemos muito bem que o primeiro animal, semelhante ao leão, representa o império da Babilônia. O segundo animal, semelhante ao urso, o reino da Média-Pérsia. O terceiro animal, semelhante ao leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, representa o reino da Grécia. E o quarto animal representa o Império Romano. E falamos sobre este quarto animal, que ele tem 10 chifres. Estes 10 chifres, entendemos muito bem, que são as 10 tribos bárbaras que surgiram de Roma. Vimos também que no meio desses 10 chifres surgiu um chifre pequeno. Este chifre pequeno representa uma nação pequena que surgiu no meio da Europa. Este chifre pequeno, meus irmãos, era diferente dos primeiros, porque enquanto os outros 10 reinos, os 10 chifres, são nações políticas, esse chifre pequeno que surge é uma nação política e religiosa. Vimos que esse poder faria certas coisas, proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e tentaria mudar os tempos e a lei. E com a viagem que fizemos no estudo passado, entendemos que este poder católico romano é o mesmo que perseguiu a Igreja de Cristo lá em Apocalipse 12. E que nos nossos dias está preparando um novo ataque, como diz Apocalipse 12, versículo 17. Que irou-se o dragão contra a mulher é a igreja, foi pelejar com o restante da sua descendência, o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus são 10, incluindo o sábado. O testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19, versículo 10, é o espírito de profecia. Satanás está preparando um ataque para a igreja adventista do sétimo dia e para todos aqueles que são filhos sinceros de Deus em vários lugares que ainda não compreenderam esta mensagem, mas que um dia vão tomar a decisão firme de se unir ao remanescente de Deus. E hoje nós vamos continuar. Apocalipse capítulo 13 é o capítulo para o tempo do fim. O capítulo 13, meus irmãos, nos mostra 2 poderes que nos últimos dias vão se aliar para dar o último ataque a Deus e a sua verdade. A batalha é contra Cristo, meus irmãos. A batalha é contra Cristo. Satanás está batalhando contra Cristo. E a única maneira dele batalhar contra Cristo é perseguindo sua igreja. Satanás está unindo 2 poderes mundiais
para perseguir o povo de Deus. Nós vemos aqui, Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Você entendeu? João viu uma besta surgir do mar. Já falamos muito bem sobre isso aqui no nosso quadro profético. Besta representa um reino que surgiu do mar. O mar representa povos e nações. É um reino, meus irmãos, que surgiu no meio das nações. Não é um reino que surgiu por aí no deserto. Não, é um reino que surgiu no meio das nações. E eu vos digo, irmãos, que este reino é o mesmo descrito lá em Daniel capítulo 7. O chifre pequeno que proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria mudar os tempos e a lei. Será mesmo? Vamos ver. Vamos ver as semelhanças entre o chifre pequeno e essa besta do mar descrita aqui em Apocalipse 13, para termos a certeza que, de fato, é o mesmo poder descrito. Não se trata aqui de preconceito, não se trata de procurar falar mal das pessoas, não. Aqui estamos estudando a profecia bíblica. Vejamos, Daniel 7, verso 8, falando sobre o chifre pequeno. É dito, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Entendemos muito bem esse texto no estudo passado. Vimos que esse chifre pequeno é o poder papal, que diz aqui a Bíblia, que possuía olhos de homem. Os olhos de homem é um poder humano, é um falso profeta que não vê com os olhos de Deus, mas vê com os olhos humanos. É um poder apóstata. E diz ainda que tinha uma boca que falava com insolência, uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias contra Deus. Mais um texto aqui falando sobre este chifre pequeno, Daniel 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Muita gente diz que Jesus Cristo mudou a lei. Jesus Cristo veio abolir a lei. Não, meus irmãos. Essa é uma grave acusação contra Cristo. A Bíblia está nos dizendo que haveria um poder que mudaria a lei de Deus. Não foi Cristo. Este poder do chifre pequeno. E continua aqui. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então vejamos o resumo deste chifre pequeno. Queremos comparar o chifre pequeno com a besta do mar, para termos a certeza de que é o mesmo poder. Então, vemos que o chifre pequeno possui uma boca que fala blasfêmias contra Deus, de acordo com Daniel 7, verso 8 e também o verso 25. Será que a besta do mar também profere arrogâncias contra Deus? Será que a besta do mar também profere blasfêmias contra Deus? Se é o mesmo poder? Vejamos. Apocalipse 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Queridos irmãos, isso está claro. O chifre pequeno profere palavras contra Deus, palavras arrogantes contra Deus. A besta do mar também profere palavras arrogantes contra Deus. E vimos lá atrás que o chifre pequeno perseguiria os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E entendemos no estudo passado que isso dá 1260 anos. E aqui em Apocalipse 13 está nos dizendo que a besta do mar teve autoridade para agir 42 meses. 42 meses, meus irmãos, são quantos dias? São 1260 dias, que em profecia são 1260 anos. É o mesmo poder que está sendo descrito aqui. E diz o versículo 6 também. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. É um poder, meus irmãos, que se coloca acima de Deus. Um poder que toma as prerrogativas de Deus. Um poder apóstata vestindo-se de pele cristã. Então nós vemos que a besta do mar também profere palavras de blasfêmias contra Deus. Voltamos para o chifre pequeno. Aqui está. Magoará os santos do Altíssimo
E aí no sublinhado, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Acabei de falar disso, que são 1260 anos de perseguição papal, em que matou muitos cristãos. Aí está. Este poder persegue os santos. O chifre pequeno persegue os santos. Será que a besta do mar também persegue os santos, se é o mesmo poder? Vejamos Apocalipse 13, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Meus irmãos, é o mesmo poder. O chifre pequeno persegue os santos. A besta do mar também persegue os santos e domina sobre todo o mundo, toda tribo, língua e nação. É um poder mundial, é um poder perseguidor. E a Bíblia diz que ela subiu do mar. Já expliquei sobre isso. Subiu do mar. É um poder mundial, é um poder que está governando sobre uma região muito populosa do mundo, meus irmãos, e que começou lá, na Idade Média, dominando. E nós veremos nesta palestra como é que tudo isso aconteceu, como é que esse poder chegou até onde está hoje e o que é que fará ainda para dominar o mundo novamente. Este é um poder político, mas também um poder religioso. Por isso que em Daniel 7 nós dissemos que é um poder diferente, é um chifre pequeno, diferente dos primeiros. E em Apocalipse também nos é descrito este poder como religioso e político. Por quê? Porque aparece aqui a besta do mar em Apocalipse 13. O mesmo poder católico romano aparece em Apocalipse 17 como sendo uma mulher. E essa mulher está sentada sobre uma besta. Vejamos aqui, Apocalipse 17, verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Mulher representa igreja, meus irmãos. É uma igreja que está sendo descrita aqui, mas não é aquela mulher de Apocalipse 12, que estava vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com 12 estrelas na cabeça. Não é essa mulher. É uma mulher apóstata. É uma igreja apóstata. Diz aqui a Bíblia, Apocalipse 17, verso 1. Se acha sentada sobre muitas águas. Ela está sentada, ela está sendo apoiada. Águas, nós já sabemos que em profecia, água representa povos e nações. Veja aqui, Apocalipse 17, verso 15. As águas que viste, onde a meretriz, onde essa mulher está sentada, são o que, meus irmãos? São povos, multidões, nações e línguas. É uma igreja mundial, é uma igreja apoiada por todos os povos, nações e línguas. É a maior religião do mundo. A Bíblia está nos dizendo isso, meus irmãos, que esta não é uma igreja qualquer, é uma igreja apoiada por reis, por príncipes, por governadores de todo o mundo. E este poder que o Apocalipse 13 nos descreve também como sendo a besta que surgiu do mar. Continuando aqui, Apocalipse 13, verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Preste bem atenção, meu irmão. Aqui são pontos muito interessantes aqui. A besta que vi, essa do Apocalipse 13, era semelhante a leopardo. Irmãos, lá em Daniel capítulo 7, o leopardo representava que reino? O reino da Grécia. Está vendo? Com pés como de urso. O urso representava que reino lá? O reino dos medos e persas. E boca como de leão. O leão representa que reino? A Babilônia. Percebe? Então, esta besta do mar é semelhante aos reinos que estão descritos lá em Daniel 7. Possui a mesma adoração pagã, possui os mesmos princípios, a mesma perseguição. Está percebendo? E diz aqui, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é o dragão? Vimos no tema passado. O dragão representa, em sentido primário, a Satanás. Ele é o dragão que foi expulso do céu por Cristo. Mas o dragão age através do Império Romano. Agiu em Apocalipse 12 através do Império Romano, perseguindo a Cristo e perseguindo a igreja. Então, o dragão
Em sentido primário é Satanás. Em sentido secundário é o Império Romano. Então o que a Bíblia está nos dizendo é que esta besta do mar recebeu o seu poder, recebeu a sua autoridade, recebeu o seu trono de Satanás através do Império Romano. É isso que a Bíblia está dizendo? É isso que a Bíblia está dizendo? Se o dragão é Satanás, foi ele quem deu autoridade a este poder papal. Se o dragão também representa o Império Romano, claramente, meus irmãos, foi o Império Romano quem deu autoridade a este poder. Afinal de contas, é chamada Igreja Católica Romana. Claramente, meus irmãos, está claro isso. Continuando aqui, como é que surge este poder, meus irmãos? Como é que surge este poder? Essa cidade, a grande cidade do Vaticano, que a Bíblia descreve como sendo a grande Babilônia. Como é que surge? É importante nós sabermos disso? Sim, é importante, meus irmãos. Porque se não fosse importante, a Bíblia não teria escrito lá em Apocalipse 17 tantos detalhes sobre essa mulher, que ela está entre os 7 montes de Roma, que ela está vestida de tal forma. Se não fosse importante, Deus não teria escrito. É importante e nós vamos saber agora, meus irmãos. Vejamos. O filósofo historiador Cícero nos informa que o bairro do Vaticano era conhecido pela sua atmosfera insalubre lá na antiguidade, meus irmãos. Então, o bairro do Vaticano existiu lá em Roma, só que muita gente não vivia lá, porque a sua atmosfera era insalubre. Não é ele só que diz isso. Vemos aqui outros historiadores. Don Sharkey, no livro Pio XII e o Vaticano, publicado no Rio de Janeiro, no Brasil, em 1954, página 88, nos é dito o seguinte: quem bebe água do Vaticano, bebe veneno. É ele que está dizendo isso, meus irmãos. Quem bebe água do Vaticano, bebe veneno. O que ele está querendo dizer com isto, meus irmãos? Será uma expressão simbólica, figurativa, ou uma expressão literal? Bem, vemos aqui que o imperador Calígula foi quem fez o primeiro edifício nesse bairro do Vaticano, lá na antiga Roma, que muita gente não queria viver lá por causa da sua atmosfera insalubre. Ele construiu os primeiros edifícios e construiu também um circo, que mais tarde o imperador Nero veio ampliar. Veremos daqui a pouco. Então, o imperador Calígula construiu o primeiro edifício nesse bairro. Vemos aí o obelisco, aquela torre ali no meio daquele circo. Aquele obelisco, meus irmãos, foi trazido do Egito. É o obelisco que foi trazido da cidade de Heliópolis. A cidade de Heliópolis, que é a grande cidade de Sol, a capital da adoração ao Sol, no Egito. Foi trazido do Egito para Roma e foi colocado ali naquele coliseu, naquele circo que o imperador Calígula ali construiu. O que é que este símbolo pagão de adoração ao Sol está fazendo naquele lugar? E nós veremos que mais tarde esse símbolo foi levado para a Praça de São Pedro. Mais tarde o imperador Nero ampliou este circo. Por isso que esse circo passou a ser chamado o Circo de Nero. Foi nesse circo que Nero massacrou os cristãos. Muitos cristãos foram lançados nas fogueiras. Gladiadores entretinham aí as multidões, matando cristãos, assassinando cristãos. Feras, meus irmãos. A Igreja de Cristo sofreu muito. A Igreja de Cristo passou por perseguição. A fúria de Satanás para com a Igreja de Deus foi manifestada de uma forma cruel. Não só pelo imperador Nero, mas por vários outros imperadores. Não só pelo Império Romano, propriamente dito, mas também por esta Igreja papal, esta Igreja Católica Romana. A Igreja de Cristo sofreu muito. E a tradição histórica, meus irmãos, nos diz que o apóstolo Pedro também morreu naquele circo que Nero havia ampliado, que Nero havia estabelecido ali, no bairro do Vaticano. É a tradição histórica que nos diz isso. E a tradição também nos diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele considerava-se indigno de morrer como um mestre. Crucifique-me de cabeça para baixo. Ele deu a sua vida, meus irmãos. Mas acreditem, no último dia nós veremos o apóstolo Pedro e vários outros que tombaram por sua fé. Quando vejo o testemunho destes homens, eu fico encorajado, meus irmãos, porque Cristo prometeu: aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. Deus tem poder para ressuscitar todos, até aqueles que foram lançados no fundo dos rios, dos mares. Essas pessoas, no último dia, vão ressuscitar para ver a glória de Cristo e vão receber o poder
por toda a eternidade. Amém? Então, não temos nada que temer, porque nós estamos do lado de Cristo, que é a ressurreição e a vida. O apóstolo Pedro morreu aqui, e a tradição histórica nos diz que Pedro foi sepultado ali. Vemos nesta imagem o suposto túmulo de Pedro. Percebe? Ele foi sepultado ali, de acordo com a tradição histórica. E agora, meus irmãos, uma pretensão teológica. O que foi que aconteceu? Em 326, a pedido do Papa Silvestre, o imperador Constantino construiu uma igreja no Vaticano perto do túmulo do apóstolo Pedro. Para dizer o quê? Lembre que Jesus certa vez disse que Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra erguerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Será que Jesus estava dizendo que Pedro seria o primeiro Papa? Será que Jesus estava dizendo que sobre o túmulo de Pedro seria erguida uma igreja? Claro que não, meus irmãos. Não é Pedro a rocha que sustenta a igreja. Quem sustenta a igreja é Cristo, a rocha. Se você se quebra sobre Cristo, você será transformado. Mas se Cristo vier, aquela pedra do céu vier e destruir você, meu irmão, você está perdido. Então, quem sustenta a igreja é Cristo. Cristo é a rocha, não é Pedro. E nós vimos que construíram aqui uma igreja como uma pretensão teológica para dizer que sobre o túmulo de Pedro foi erguida a Igreja Católica, dizendo que Pedro foi o primeiro Papa. Isso não é verdade, meus irmãos. Não é verdade, não. Mas os papas não residiam no Vaticano até o século XV, quando o Papa Nicolau V transferiu toda a administração da Igreja para o Vaticano. Eles residiam do outro lado de Roma, no Palácio de Latrão. Falaremos do Palácio de Latrão daqui a pouco, e esse palácio teve um papel muito importante na restauração do poder papal. Esse obelisco, meus irmãos, que nós vimos, que foi trazido do Egito, da cidade de Heliópolis, o centro de adoração ao sol. No Egito, um centro pagão de adoração ao sol, foi trazido primeiro para aquele circo pelo imperador Calígula. Mais tarde, os papas foram buscar esse obelisco, meus irmãos, foram buscar para a Praça de São Pedro. O que é que este obelisco de adoração ao sol está fazendo na Igreja de Cristo? Não, meus irmãos. O que estamos dizendo aqui é que este poder católico romano não é a Igreja de Cristo, meus irmãos. Eles adoram o sol. E, de fato, aqui, você vê, a Praça de São Pedro é tudo um esquema de adoração ao sol. A própria Praça de São Pedro é um disco solar ali no meio. Nós vemos ali no chão o disco solar de adoração ao sol. E, de fato, a Praça de São Pedro está virada para o nascente do sol. Eles adoram o sol. Logo de manhã, você a sair dali da Praça de São Pedro, você está em direção ao sol. Tudo isso não é por acaso, meus irmãos. Eles sabem muito bem o que estão fazendo e a quem estão adorando. E os irmãos católicos sinceros que vão lá e acham que estão fazendo certo serão salvos pela graça de Deus. Sim, muitos deles serão salvos. Mas o poder que está por detrás sabe o que está fazendo, sabe a quem está adorando. Como surgem então estes poderes descritos em Apocalipse como sendo o poder papal? Como é que eles surgem? Depois de muitos anos de perseguição do Império Romano, surge em Roma um novo imperador. E a história desse imperador é fascinante. É interessante que nas notícias de hoje, esse imperador aparece aí como alguém que fez boas coisas. Mas nós vamos ver aqui que esse imperador é pagão. O nome desse imperador é Flávios Valérius Aurelius Constantino Augustus. Este foi imperador de 306 até o ano 337 depois de Cristo. Nós vamos chamar ele de Imperador Constantino. A história desse imperador é incrível. Certa vez, ele estava indo para uma batalha que ficou conhecida como a Batalha da Ponte Milvia, isto no dia 28 de outubro de 312. Segundo Eusébio de Cesareia, que foi o amigo adulador de Constantino, esta batalha marcou o começo da conversão do imperador Constantino. Uau! Um imperador pagão se convertendo ao cristianismo. Esta é uma história bem interessante. O que foi que aconteceu? A história nos diz que enquanto eles estavam caminhando para aquela batalha da Ponte Milvia, Constantino teve uma visão. Não sabemos se essa visão foi verdadeira ou não, mas a história nos diz que de fato ele teve uma visão, em que via no céu anjos aparecendo
escrevendo ali nas nuvens as palavras Ki-Ro, que são as primeiras letras do nome de Cristo em grego, dizendo que com estas letras vencerás a batalha. Constantino, depois de ter aquela visão, começou a escrever nos escudos, nas lanças e espadas dos seus soldados as palavras Ki-Ro. E ele venceu a batalha. Incrivelmente, meus irmãos, ele venceu a batalha. E depois de vencer a batalha, ele se autoproclama um imperador convertido ao cristianismo. Uau! Um imperador romano, pagão, convertido ao cristianismo? Esta é uma história bem interessante. Será que o imperador Constantino realmente estava convertido? Bem, eu não vou poder dizer aqui, porque quem sabe isso é Deus. Mas eu vou ler algumas coisas que a história nos diz que este imperador fez mesmo depois da sua suposta conversão. Vejamos. Constantino não renunciou à religião dos seus ancestrais, meus irmãos. Constantino não renunciou à religião dos seus ancestrais antes de se erigirem aqui e acolá templos magníficos, os quais, adornados de gravuras e imagens, tanto na sua forma exterior como interior, assemelhavam-se ao quê? Às igrejas e templos dos deuses. Constantino, antes de começar a construir os templos magníficos que eram semelhantes aos templos dos deuses, não renunciou à religião dos seus ancestrais. Então, será que quando ele se autoproclamou imperador convertido, estava mesmo convertido? A história nos diz que não. Continua aqui, no livro da História da Igreja, volume 1, página 198. Nos diz que Constantino permaneceu sendo pagão. Esposa, filhos, sobrinho e cunhado são testemunhas nada agradáveis de sua conduta após a conversão. Estava Constantino convertido? Agora, irmãos, um imperador convertido com esta conduta, liderando a igreja cristã, alguma coisa não haveria de dar certo. Alguma coisa não haveria de dar certo. Mas por que Constantino se autoproclamou imperador converso ao cristianismo? Historiadores nos dizem que, provavelmente, Constantino tinha alguns interesses políticos com isso, porque a condição sociopolítica do século IV em Roma era terrível. Vejamos que o exército estava desorganizado. As tribos bárbaras estavam minando aos poucos o poderio do Império Romano. E Constantino viu no cristianismo um forte aliado, porque enquanto o paganismo estava afundando numa crise, o cristianismo que ele odiava estava sobressaindo, porque as pessoas se convertiam mais, as pessoas aceitavam mais a fé. Percebe? Constantino se autoproclamou o imperador convertido para poder unir o paganismo com o cristianismo. Em 313, um ano depois daquela visão que ele teve lá, daquela batalha, Constantino decretou liberdade religiosa em todo o império, e isso favorecia os cristãos. E muitos cristãos ficaram felizes. Uau, isso é maravilhoso! O imperador agora é nosso irmão, estamos livres de adorar a Cristo do jeito que quisermos. Mas, irmãos, ao invés da igreja converter o mundo, foi o mundo que converteu a igreja. Porque a partir desse momento, Constantino passou a instituir bispos. Muitas doutrinas pagãs começaram a se infiltrar no seio da igreja. Eu digo, meus irmãos, quando existe perseguição, na igreja de Cristo, ficam somente aqueles que são fiéis e sinceros. Mas quando a perseguição não existe, na igreja de Cristo estará todo tipo de gente. Quando a perseguição terminou, todo mundo entrou para a igreja. Houve uma mistura da verdade com o erro, que deu origem, assim, à Igreja Católica Romana. Isso é histórico, não estamos inventando, não. O imperador Constantino passou a instituir bispos. E o bispo que ficava em Roma era chamado o bispo de Roma. Quase todas as cidades do império tinham lá um representante religioso. O bispo de Roma era aquele que ficava na cidade de Roma. E uma coisa interessante que aconteceu nesse tempo, meus irmãos. No ano 330, o imperador Constantino, ele mudou-se, saiu de Roma e foi montar a capital do império lá em Bizâncio. Bizâncio é hoje a Turquia. E ele fundou uma cidade chamada Constantinopla,
em sua homenagem. Constantinopla é hoje a cidade de Istambul. E ele, quando abandona Roma e vai para Constantinopla, deixa Roma sem um imperador, deixa Roma sem um representante civil, possam-se dizer, um representante do governo. Então as pessoas começaram a ver o bispo de Roma, o líder religioso, como sendo a autoridade máxima ali em Roma. O que aconteceu depois? No ano 343, enquanto os imperadores, Constantino já não existia aí, porque ele morreu em 337, enquanto o imperador romano estava lá em Constantinopla, alguma coisa aconteceu em Roma. Porque ele estava longe, alguma coisa aconteceu em Roma. O sínodo de Sárdica determinou que o bispo de Roma exercesse poder sobre outros bispos. Agora foi colocado um que devia ser chefe de todos os outros bispos, porque todos tinham a mesma autoridade antes. Mas agora o bispo de Roma deveria exercer autoridade sobre os outros bispos. As coisas começaram aí. No ano 395, o Império Romano foi dividido. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O imperador romano do Oriente continuou a dominar lá de Constantinopla, na Turquia, em Istambul. Mas o imperador romano do Ocidente, que foi colocado, ele não dominava de Roma, dominava de Ravenna, uma cidade próxima de Roma. Roma continuava o bispo de Roma como sendo a cabeça, como sendo o líder supremo aí. No concílio de Calcedônia, no ano 451, o bispo de Roma foi chamado de Papa. Antes, todos os bispos eram chamados de pais, de papas. Mas agora, neste concílio de Calcedônia, em 451, somente o bispo de Roma devia ser chamado de Papa. Foi aí que começou. Foi aí que começou, meus irmãos. As tribos bárbaras que estavam atacando o Império Romano foram minar a sede do Império Romano Ocidental, ali em Ravenna. As tribos bárbaras. E este Império Romano do Ocidente chegou ao fim no ano 476, com a invasão total das tribos bárbaras. Dividiram o Império Romano do Ocidente em 10 partes, em 10 tribos, que são os 10 chifres que falamos lá no estudo passado, lá em Daniel capítulo 7. Mas o mais interessante, meus irmãos, é que muitos desses líderes bárbaros acabaram se convertendo ao cristianismo, acabaram se convertendo ao bispo de Roma. Temos um exemplo aqui bem poderoso do imperador Clovis, ou do rei Clovis, que era o rei dos francos. Ele era muito poderoso. Ele foi batizado pelo catolicismo no ano 496 d.C. E pela influência deste imperador também, os papas já tinham alguém que pudesse dominar suas batalhas. Eles começaram a usar esses imperadores, esses reis das tribos bárbaras, para obrigar que todos se submetessem à autoridade do bispo de Roma. Mas existiam 3 tribos, meus irmãos, que eram uma pedra no sapato para o bispo de Roma. Primeiro, os érulos. Os érulos foram os primeiros a habitar ali, na Itália, bem próximo do bispo de Roma. E eles negavam se submeter à autoridade do bispo de Roma. O que aconteceu com eles? O imperador romano da parte oriental, lá em Constantinopla, o imperador Zeno, ele usou Teodorico, o líder dos ostrogodos, para derrotar os érulos que viviam ali perto de Roma. E eles vieram, os ostrogodos, destruíram os érulos no ano 493. E os ostrogodos passaram a dominar aquela região também dos érulos. Só que esses ostrogodos, meus irmãos, também eram uma pedra no sapato para o bispo de Roma, porque negavam se submeter à sua autoridade. Enquanto isso, meus irmãos, enquanto essas coisas todas estavam acontecendo, foi colocada mais lenha no fogo. Por quê? Porque no ano 533, o imperador Justiniano deu autoridade completa ao bispo de Roma para ser o líder da cristandade. Nesse tempo, meus irmãos, os papas começaram a levantar as suas asas. Uau! Agora nós seremos líderes da cristandade. Mas existiam ainda 2 tribos bárbaras
que negavam a se submeter à autoridade do bispo de Roma. Os vândalos e também os ostrogodos eram uma pedra no sapato para o bispo de Roma. O que foi que aconteceu? Os vândalos, liderados por Gensérico, foram destruídos no ano seguinte, no ano 534, pelo general romano Belisário. No mesmo ano, o general Belisário estava preparando uma emboscada para a última tribo, os ostrogodos. E os ostrogodos finalmente foram derrotados no ano 538, 4 anos depois de terem destruído os vândalos. Foram derrotados. Roma ficou livre da invasão bárbara, daqueles que eram uma pedra no sapato para o bispo de Roma. E o bispo de Roma assumiu então todas as prerrogativas dadas pelo imperador Justiniano em 533. Começou então, meus irmãos, no ano 538, a supremacia papal de 1260 anos. Perceberam? Quando Daniel 7 diz que o chifre pequeno abateria 3 chifres que já existiam, abateu 3 reinos. E vemos aqui a história está nos comprovando. Isso é bíblico. A profecia bíblica, meus irmãos, é real. E nós estamos vivendo agora num tempo em que a profecia está se cumprindo de uma forma poderosa. Temos que prestar atenção nisso, meus irmãos. Por favor, vamos despertar. A profecia está nos mostrando o tempo em que vivemos. Isso tudo aconteceu de acordo com o plano de Deus. Agora, nós vimos que Roma imperial, o dragão, deu seu poder, o seu trono e sua autoridade a Roma papal. Exatamente como Apocalipse 13:2 nos diz. Mas isso não termina aqui. Em 754, houve a conhecida doação dos estados papais. Podemos chamar também a doação de Constantino. O que aconteceu aqui? Nós vemos que o Papa Estevão III convenceu Pepino, rei dos francos, de que os territórios recentemente tomados dos lombardos dos bizantinos tinham sido doados para o papado pelo imperador Constantino em 315. Falsificou um documento, meus irmãos. Falsificou um documento para convencer Pepino, rei dos francos, de que as terras dos bizantinos, dos lombardos, foram dadas pelo imperador Constantino a estes bispos de Roma. E este imperador acreditou nessa história enganosa. É uma história enganosa porque em 1440 foi provado que este documento era falso. Quem foi que provou isso? Foi Lorenzo Valla, um assessor papal. E esse é um fato reconhecido hoje pela história. A falsa doação de Constantino. Os territórios que o Vaticano tinha, que foram confiscados mais tarde, veremos daqui a pouco, foram roubados. Nós vemos que esse poder começou com a fraude. Apocalipse 17, verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Esta não é uma igreja qualquer, meus irmãos. Esta é uma igreja rica, uma igreja poderosa, vestida de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Não é a igreja pobre de Cristo. Não é a igreja pobre dos apóstolos. É uma igreja rica. Uma igreja poderosa. Apocalipse está nos dizendo isso. Agora, as cores que a Bíblia aqui está nos dizendo, púrpura e escarlate, meus irmãos, são as cores reais que o Vaticano usa hoje. E não sou eu quem estou dizendo isso, meus irmãos. Vejamos aqui, a própria Enciclopédia Católica, na página 175, é dito: a cor para os bispos e outros prelados é o quê? Púrpura. E para os cardeais é o quê? Escarlata. Exatamente como a Bíblia nos diz. Que essa mulher está vestida de púrpura e de escarlata. Isso não é coincidência, meu irmão. Isso é profecia bíblica. Creamos na profecia bíblica. Tudo isso está tão claro aqui. Será que ainda precisamos duvidar? Será que ainda precisamos olhar para as pessoas que pregam esse assunto dizendo que não, isso é preconceito? Não, meus irmãos, isso não é preconceito. Isso é profecia bíblica. Estas roupas que os cardeais, que os líderes da Igreja Católica usam, púrpura e escarlate, também vêm de Roma. Estamos percebendo, meus irmãos, que o dragão deu seu poder e autoridade à besta do mar. Os soldados romanos vestiam-se de escarlata, vermelho. Representava o sangue que estão dispostos a derramar
pela defesa do imperador. Os cardeais hoje também se vestem de vermelho. Representa o sangue que estão dispostos a derramar em defesa do Papa. Isso é verdade. Isso é verdade. Apocalipse 13, verso 3, continua a profecia. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Queridos irmãos, chegamos a um ponto crucial desta profecia. A Bíblia está nos dizendo que chegaria um momento em que essa besta do mar receberia uma ferida mortal. Mas essa ferida mortal seria curada. E toda a terra, escute bem, meu irmão, toda a terra seguiria a besta. Vamos entender isto. O poder papal, como vimos há bocado, começou a dominar, teve plenos poderes em 538 d.C., quando destruiu a última tribo bárbara, os ostrogodos. Eles tiveram um domínio, meus irmãos, de 1260 dias. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Até o ano 1798 d.C. Foi nesse ano, meus irmãos, de acordo com a profecia bíblica, neste ano deveria haver uma ferida mortal. O que foi que aconteceu neste ano? Apocalipse 17, versículo 6, primeiro nos diz: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Durante esse período de 1260 anos, essa mulher ficou embriagada com o sangue dos santos. Vimos muito bem isso. Foram 1260 anos de trevas, de morte. Nós veremos no próximo estudo como é que este poder, usando várias sociedades secretas jesuítas para matar muita gente, meus irmãos. E mesmo nos nossos dias, eles continuam usando sociedades secretas, organizações mundiais grandes para restaurar a supremacia perdida. Isso é sério. Aqui está. Em 1797, meus irmãos, o Papa Pio VI ficou gravemente doente em 1797. Napoleão Bonaparte, que era o rei dos francos, ele deu uma ordem. Caso o pontífice morresse, nenhum sucessor papal deveria ser eleito, que o papado devia ser descontinuado. Mas o Papa se recuperou. Nós vemos aqui, o Papa Pio VI, de fato doente, estava sendo visitado aí por seus súditos, cardeais, bispos, mas ele se recuperou. Foi então que Napoleão Bonaparte viu que não, esse homem recuperou-se, mas eu preciso acabar com esse poder. Ele conhecia muito bem os jesuítas, Napoleão Bonaparte conhecia muito bem os jesuítas, e que estavam se infiltrando em todos os governos da Europa. Ele queria acabar com aquele poder. Foi então que ele enviou, no dia 11 de fevereiro de 1798, enviou o seu general Berthier para Roma. Berthier veio com um exército, prendeu o Papa Pio VI, acabou assim com seu domínio. Ferida mortal sobre este poder, como a profecia aqui nos diz. Ferida mortal, meus irmãos. Aqui diz o livro História de França. Não são coisas que nós estamos inventando. São coisas históricas, coisas proféticas. História de França, volume 2, página 365, nos diz que nesse ano o Papa não mais exerceria nenhuma função. É a história que está nos dizendo também. Ferida mortal sobre este poder, como a Bíblia nos diz. Agora, não só neste ano de 1798, mas também em 1871, quando Garibaldi unificou a Itália, confiscou todos os estados papais e proclamou república. Roma perdeu não só a supremacia que já tinha, mas também perdeu os estados papais que havia roubado naquela doação de Constantino. Ferida mortal sobre este poder. Agora entenda uma coisa, meu irmão. A ferida mortal do papado ocorreu em 2 fases. Em 3 fases, na verdade. Em 3 fases. A primeira fase foi quando os jesuítas primeiro tiveram uma ferida mortal. Em 1776. Sim. Quando o Papa Clemente XIV aboliu a ordem jesuíta. Ferida mortal. Houve outra ferida mortal sobre o papado em 1798, já quando o próprio papado teve uma ferida mortal, quando Napoleão Bonaparte veio e confiscou
e acabou com o domínio papal. Segunda. Terceira ferida mortal, quando Garibaldi veio em 1871, confiscou os estados papais. Terceira ferida mortal. A cura da ferida mortal deste poder também acontece em 3 fases. A primeira fase já aconteceu, quando em 1814 os jesuítas restauraram seu poder. A ferida mortal foi curada para eles. A segunda fase da cura da ferida mortal também já aconteceu. Quando nós vemos que os papas ficaram como que prisioneiros numa antiga residência no castelo de Gondolf até o ano de 1929. Eles não tinham mais poder até o ano de 1929, quando houve a segunda fase da cura da ferida mortal, quando restauraram assim o seu domínio, o seu Estado do Vaticano. Vai faltar ainda, meus irmãos, a terceira fase da cura da ferida mortal, quando o papado vai restaurar a supremacia perdida. Isso vai acontecer em breve. Mas vejamos como é que foi a cura da ferida mortal da segunda fase, em 1929. No ano de 1919, meus irmãos, formou-se lá na Itália o Partido Católico, porque embora esses papas não tinham poderes, tinham muitos adeptos, formaram assim um Partido Católico. Agora, nesse mesmo ano, Benito Mussolini, vamos falar muito bem de Benito Mussolini, de Hitler. No próximo estudo, vamos entrar a fundo e vamos perceber que estes homens foram usados pelo papado, pelos jesuítas, para restaurar a supremacia papal. Benito Mussolini, um jornalista de Milão, ele organizou o Partido Fascista. O Partido Fascista conhecemos muito bem. Em 1920, Mussolini elegeu-se para a Câmara dos Deputados. Em 1922, 50 mil milicianos tomaram parte na famosa Marcha sobre Roma. Agora, o presidente da Itália, para evitar derramamento de sangue, ele chamou Mussolini para Roma e deu-lhe uma posição no governo. Meus irmãos, uma posição no governo. O mais incrível ainda, nas eleições de 1923, os fascistas conseguiram a maioria na Câmara dos Deputados. Isso foi incrível. Foi incrível, meus irmãos. Agora, escute muito bem. Quem foi que deu ajuda para Benito Mussolini para conseguir esse poder? Quem foi que ajudou Benito Mussolini? Vejamos aqui, neste livro. Não há dúvida de que a Igreja Católica Romana colocou Mussolini no poder. A fim de conseguir o Tratado de Latrão, o Papa exigiu que os católicos deixassem de participar na política. Muitos dos católicos eram socialistas. Eles faziam uma ativa oposição a Mussolini e a seu partido fascista. E Papa começou a falar muitas palavras bonitas para Mussolini, ao partido fascista, dizendo: o Papa fez declarações públicas muito fortes em apoio a Mussolini. Mussolini é o homem enviado pela providência, que os católicos não tinham outra escolha senão apoiar esse ditador fascista. Sem esta ajuda, meus irmãos, sem esta ajuda, Mussolini não teria conseguido se eleger e a história poderia ter sido muito diferente. Quem foi que deu autoridade a Mussolini? O Papa. Quem foi que ajudou Mussolini a encontrar o seu poder? O Papa. Ele estava por detrás disso. Agora, como se diz? Ajude alguém. E essa pessoa, moralmente, é obrigada a te dar uns trocados, não é? Não é assim como muita gente pensa? Isso aconteceu. Mussolini tinha que agradecer ao Papa pela ajuda. O que foi que aconteceu, meus irmãos? No dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano. Tinha que ser no mesmo dia que houve a ferida mortal lá em 1798, 11 de fevereiro. Eles queriam dizer, em outras palavras, que o nosso poder nunca parou de existir. Houve aquele mal-entendido lá em 11 de fevereiro e hoje, 11 de fevereiro, nós estamos dando continuidade, como se nunca tivéssemos parado. No mesmo dia, meu irmão. Isso é tudo coincidência? Não, isso não é coincidência, não. Na Nova Enciclopédia Católica, volume 14, página 555, nos é dito: Lo Stato della Città del Vaticano
É o nome oficial do Estado independente criado em 1929 pelo Tratado no Pacto de Latrão. Cura da ferida mortal, meus irmãos. Mas ainda não é a cura completa, porque ainda vai haver a terceira fase da cura, que é a restauração da supremacia papal. E a Bíblia, Apocalipse 13, nos diz como é que isso vai acontecer. Veremos nos próximos estudos. Agora escute muito bem. O papado que teve a cura em 1929 está bem ciente disso, de que ainda precisa de obter a terceira fase da sua cura. Vejamos. Renato Fontenelle, no livro Papa Pio XI, é dito o seguinte: esta restauração do poder temporal, ou seja, em 1929, passará à história sob o nome de Tratado Político de Latrão. Assim, escute bem, meu irmão, escute bem o que eles vão dizer agora. Assim, a Santa Sé recobra aos olhos do mundo, com a sua independência, o principado civil necessário a seu magistério universal. Então, o que este poder quer é restaurar o seu poderio universal, restaurar a supremacia perdida. E a Bíblia nos diz que isso vai acontecer. Aqui está, meus irmãos, Apocalipse 13, verso 14, para fecharmos. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Adoraram o dragão. Também adoraram a besta, dizendo: quem pode pelejar contra a besta? Hoje, este poder católico romano é o poder mais aclamado, poder reverenciado, poder adorado. Quem pode pelejar contra este poder, porta-voz da paz? Estamos diante de eventos cruciais, meus irmãos. As coisas estão acontecendo de uma forma rápida. E eu procurei mostrar para ti que aquilo que estamos falando nos nossos vídeos semanais não é brincadeira, meus irmãos. Isso não é uma coisa inventada por Ellen White. Este é um fato bíblico. Este poder vai recuperar a supremacia perdida. Aquelas pessoas que morreram na Idade Média por causa deste poder, existirão ainda pessoas que vão derramar o seu sangue por causa deste poder. Porque este poder não mudou. Não mudou nada. Eu vou mostrar para si no próximo estudo. Não perca. Vou mostrar para si a fonte de onde este poder tira as suas ideias. Coisas escondidas que eles fazem no mundo. Tudo isso para restaurar a supremacia que perderam. Mas estas não são coisas para nos assustar. Oh, Jesus disse: quando virdes estas coisas acontecer, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa salvação se aproxima. A profecia não é para assustar ninguém, meus irmãos. A profecia é para encorajar. A profecia é para nos mostrar que Deus tem tudo sob o controle. Ele é o dono do tempo. E Ele está voltando para buscar você para um novo céu e uma nova terra. É tempo de se apegar a Cristo, meu irmão. É tempo de buscar a Cristo com mais fervor. Buscar o Espírito Santo e proclamarmos esta mensagem. Convido você, meu irmão, a abrir o seu coração. Entregue sua vida a Jesus. Prepare-se, porque chegou o momento de receber Jesus. Venha comigo, meu irmão, para esta oração. Enquanto eu oro, abra o seu coração para Jesus. Que esta seja uma semana de entrega total na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, tivemos mais uma viagem profética hoje. Entendemos, Senhor, que existe na terra um poder apóstata. Acima de tudo, nós entendemos que é Satanás querendo guerrear contra ti. Ele perdeu no céu, perdeu na cruz, perdeu no deserto da tentação. E ele perderá esta batalha. Ainda que muitos dos teus filhos sejam lançados nas fogueiras, sejam degolados vivos, queimados em fogueiras, Jesus sempre vencerá,
por toda a eternidade. E nós, Pai, queremos estar do seu lado. Quero, Jesus Cristo, abençoar as nossas vidas, despertar nossa consciência a fim de deixarmos o pecado, deixarmos os caminhos do engano, virmos a Ti, porque a sua vinda é iminente. Pai, estou orando pelo meu irmão que está acompanhando esta palestra, que pôde chegar até este momento deste vídeo. Abençoe-o, Senhor, para que em sua vida haja poder para vencer o pecado, poder para dar um testemunho vivo da sua existência, Senhor, e poder para permanecer em pé diante dos ataques futuros do inimigo. Que a Tua graça, Pai, nos acompanhe de hoje para sempre. Pedimos e agradecemos nos méritos de Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, que em breve virá para nos levar ao lar. Amém. Te vejo amanhã em mais um estudo fascinante. Até lá.